Olá a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. E assim, eu sou Denilson Almeida, tenho 29 anos, sou acadêmico do curso de Comunicação Social e Jornalismo, estou aqui com meu amigo Newton. Olá a todos, eu sou Hilton Santos e hoje a gente vai bater um papo com o jornalista, nosso grande jornalista amigo Daniel Nardim. Ele é uma pessoa que dispensa comentário nesta área, pois já teve grandes premiações. Diretor executivo da Amazônia Fox, e hoje que é um portal que trata dessas questões de sustentabilidade na Amazônia. E hoje ele vai falar conosco sobre esse tema importantíssimo a todos nós desta região, Amazônia e sustentabilidade. Daniel, você como jornalista, o papel da comunicação nesse contexto, no decorrer histórico do nosso processo, qual a importância? Um tema interessante, como vocês podem ver aqui no nosso podcast. E eu quero te convidar, caro amigo que está aí do outro lado nos assistindo, a continuar conosco neste momento, porque agora o processo é de aprendizagem lúdica com o nosso grande amigo aqui. E seja bem-vindo. É isso mesmo, Newton. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E assim, Newton, para você, o que é hoje em dia o meio, né, de comunicação na sua assim, área que você atua? Explica um pouco pra gente. Não, primeiro eu agradeço muito o convite de vocês. Bem legal sempre estar conversando com estudantes de jornalismo, estudantes de comunicação, profissionais de comunicação. E eu acredito muito que a gente está vivendo uma lógica em que a gente faz muita comunicação e raramente você para refletir sobre a comunicação que você faz. Então, um podcast em que a gente possa justamente discutir um pouco sobre o que é fazer comunicação nas Amazônias, acho que é bem interessante. Então, é disso um pouco que a gente vai tratar. E saindo um pouco do conceitual e trazendo, a gente estava aqui conversando no off antes de começar a gravar para valer. Acho que a gente precisa, enquanto comunicação, entender o quanto que marca a Amazônia. Ela é muito potente, muito forte, mas o quanto que ela é tão plural e diversa. Um dia desses eu estava num outro evento participando e ouvi uma frase muito boa de uma artista plástica aqui de Belém, Érica Saraiva, em que ela é pintora, ela faz artes plásticas em construções, em prédios, em ambientes fechados. E ela comentou quanto que a gente, quando fala Amazônia, vem na nossa mente, e quem está ouvindo a gente pode fazer esse exercício. Quando você usa a palavra Amazônia, você ouve. Que cor vem na tua mente? Que cor vem na tua mente? Verde, né? Que cor vem na tua mente? Pois é, e ela soltou essa frase: se a Amazônia é mais do que vários tons de verde, a Amazônia é colorida. Verdade. Então, e por que essa construção do nome Amazônia é verde na nossa cabeça? Ela vem muito de uma construção que foi feita sobre nós, que não enxerga a Amazônia preta, a Amazônia indígena. A Amazônia verde, ela representa os rios, as florestas e os rios. Mas você tem 30 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. E assim, né, muita gente pensa que a Amazônia só é verde, né? Mas o que de fato tem por dentro da Amazônia, né? Tipo assim, a gente teve, de fato, a COP30 não mostrou de fato quem nós somos nós, porque às vezes a gente está assim, escondido de tudo, né? E eu vejo que a COP foi algo para nos mostrar, para nos ver quem nós somos de fato lá fora, né? O que você acha disso também? Eu acredito que a COP de fato, você tem muita crítica a algumas obras que foram feitas no embalo da COP, por exemplo, que se usou a COP como desculpa e tocou a toque de caixa, mas de fato trouxe alguns benefícios também para a cidade. Mas acho que o principal benefício foi trazer um pouco para a cidade essa visibilidade, não só da gente para fora, mas também da gente também se ver mais. Então a gente começou a conhecer mais pessoas de outros estados, compreender o quanto que a gente às vezes esquece das coisas. Em 2011, o Pará passou por um processo de plebiscito para divisão do estado. Se teve uma discussão muito forte e a gente esqueceu disso. E quando a gente fala em Belém, a gente lembra do quanto que Belém é a capital de um estado tão grande. E um estado dos 9 da Amazônia Legal brasileira. Se a gente pensar em Amazônia, como você estava dizendo, a gente tem mais 8 países que fazem parte do bioma Amazônia. Então você tem Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Equador, Peru, enfim. Então existe uma complexidade que a gente tem que abraçar mais. E trazendo para a comunicação de novo,
e não estou fazendo uma crítica política à gestão da prefeitura, é uma crítica reflexiva enquanto comunicação. O slogan da prefeitura hoje em Belém é Belém, capital da Amazônia. Isso é um grande desserviço, porque a gente está reforçando para os outros estados que também querem essa chancela de ser uma capital da Amazônia. Belém é uma das 9 capitais da Amazônia brasileira. Sim, com certeza. Então a gente tem que, às vezes, baixar um pouco mais a bola e entender que se a gente não se juntar e trabalhar em conjunto, a gente vai se dividir, e a divisão é a primeira estratégia de quem quer enfraquecer com quem quer que seja. E a gente tem muitos desafios para tocar em Amazônia, e a comunicação é um ponto importante. Então, como você estava dizendo, a COP, acho que ela foi muito importante para trazer essa visibilidade, e não só visibilidade. A gente estava discutindo um tema essencial para o planeta, que é mudanças climáticas. Sim. E aí, Nilton, com você? Eu gostaria de fazer uma colocação com relação a que você vem colocando. No decorrer da história, a Amazônia sempre foi vista, até um tempo atrás, como uma reserva, né? Como ali está um espaço. Um almoxarifado. E de exploração, diga-se de passagem. Sim. Desde Pison, tivemos Mauá, que foi um grande empreendedor na região, né? E o governo jogou de lado. De lá para cá nós tivemos esse ato onde a Amazônia é esquecida na ditadura militar. Ela volta a ser recolocada no mapa, mas de uma maneira não de desenvolvimento sustentável, mas de uma maneira de abrir as coisas, desmatar para perseguir, né? A gente sabe muito bem disso. E após isso, fora daqui, as pessoas sempre viram os grandes como oásis. E falar de sustentabilidade não é uma coisa que o caboclo faz desde os tempos indígenas, mas que para a sociedade industrial ainda é uma coisa engatinhando, entendo eu. Se eu estiver errado, você... Não, é uma visão, acho que não tem errado ou certo, é uma visão então, e que eu concordo com muita coisa também, claro. E a partir daí, então esse termo ele vem ganhando cada vez mais peso. E como você vê hoje essa relação da Amazônia sempre ser vista como uma reserva de exploração, onde o caboclo produz e não recebe o que produz, e como você analisa isso, né? Assim, não, acho que nessa nova visão de sustentabilidade, de projetos, de inter-relação, que eu acho que é importante saber se existe projetos, alguma coisa voltada à área, que une esses países todos num projeto único de preservação de cultura, porque a gente sabe a devastação cultural que vem sendo feita. Pra gente, quem está ouvindo também, a gente... É muito importante saber disso, né? E trazer algumas reflexões. Então, assim, e a gente talvez, como se diz, né, respeitando os mais velhos. Então, tem muita gente que escreveu muita coisa sobre isso que a gente está falando, que é interessante a gente citá-los. Então, a Violeta Loureiro tem um livro que chama Amazônia, Colônia do Brasil. É um livro essencial para a gente entender tudo isso que a gente está falando aqui. Um outro livro da Neide Gondim, que fala a invenção da Amazônia. Então também se fala um pouco desse processo histórico todo. E para citar mais um, aí professor da Federal, Otacílio Amaral, que tem um outro livro muito bom que chama Marca Amazônia. Eu já ouvi falar, inclusive, é um livro que eu já cheguei a ler, né? E me ajudou muito na minha formação acadêmica, justamente. Do Otacílio Amaral, exatamente. Então isso acho que ajuda a gente a entender essas coisas para a gente não trazer... Eu fico muito agoniado quando eu percebo algumas pessoas assim, nós somos o primeiro veículo, o maior, o primeiro... A gente tem uma síndrome, muitas vezes, de querer ser o pioneiro. Sendo que você tem muita gente trabalhando isso há um bom tempo. Só que agora as coisas estão mais fortes e evidentes por conta de um contexto, como você disse. Lúcio Flávio Pinto é uma referência. Que a gente precisa sempre relembrar de do quanto que ele sempre se discutiu, né, os projetos de desenvolvimento na região e tudo mais. Eu acho que o momento agora de virada é que você tem, de fato, uma pressão econômica pela questão da sustentabilidade. Então não é porque ninguém é bonzinho que agora vai começar a ter. Não, existe uma pressão econômica para isso. Existe uma pressão por exemplo, a União Europeia. Ela não quer mais, está sendo uma grande discussão sobre comprar gado que venha de área desmatada. Então vai ter que ter o rastreamento do gado, da carne que é vendida para a Europa. Então você tem que comprovar que aquela produção de carne vem de uma produção de gado que não desmatou. Então isso é um fator econômico, para a gente também não cair em jogos de greenwashing, né? Que é aquela coisa da lavagem verde. Então, para resumir a questão é muito complexo, e que bom que é complexo, né? A questão de se falar de Amazônia. E essa discussão toda, de fato, você tem um ponto de virada quando você começa a compreender, talvez no momento com mais força agora, toda essa discussão que a gente está tendo.
né? De como que eu consigo desenvolver uma região sem depredá-la, né? O desenvolvimento sustentável é um conceito muito bonito, mas como é que eu preservo produzindo, como é que eu produzo preservando? Ainda não tem uma ferramenta pronta, você não tem uma solução dada, uma receita pronta, mas você tem caminhos, e discutir é o primeiro passo. E eu acho que a gente tem nos últimos anos uma boa discussão sobre isso. Daniel, o seu trabalho, né? A gente viu que o seu trabalho foi grande, chamou muita atenção do público paraense. E uma pergunta, Mônica, e durante o evento da COP30, qual foi o maior ponto que você teve de desafio, né? Porque eu vi, né, que tipo assim, a comunicação trabalhou em peso em cima disso. Mas para você, qual foi o seu maior desafio na COP30? Tá, a gente fez uma cobertura com 35 profissionais na COP30, talvez uma das maiores equipes que estavam lá entre os veículos. A gente ficou muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer. Dos 35, um ponto que me chamou muita atenção, 33 profissionais amazônicos. Só 2 a gente convidou. A gente chamou um cara que é o Ricardo Garcia, que é um jornalista que cobriu mais de, 10 COPs. E ele mora em Portugal e etc. Mas a gente chamou porque o defender de ter mais profissionais amazônicos é muito importante. Mas eu não sou tão favorável ao enfrentamento. Eu gosto da conexão, para troca de experiência. Então a gente trouxe ele para ajudar a nossa equipe a identificar o que era uma pauta, o que não era, como é que cobra uma ajuda, COP, né? Para estar ali auxiliando. De experiência de um evento desse. E aí, nesse sentido, aí eu te respondo. Um desafio nosso foi não cair na margem. Não cair numa narrativa jornalística de deslumbramento por ver um evento internacional aqui. E sim, mostrar para as pessoas o que estava sendo discutido internamente, que trata do nosso futuro, mudanças climáticas. E é um assunto denso, é um assunto complicado. E aí a gente tem que teve um trabalho bem forte nessa linha. Então, para te dar um exemplo prático para quem estiver ouvindo, a gente viu no comecinho da COP uma discussão muito forte sobre o preço do salgado na zona azul da COP, que estava muito caro, que não sei o quê. E foi uma pauta que chamou muita atenção nacionalmente, né? Não só aqui local, né? Internacionalmente local, também. Nacional. Era o que estava tracionando, que hoje aí é uma outra discussão, mas eu tenho a preocupação do quanto que a gente fica muito refém dos números de audiência e às vezes faz um jornalismo que está olhando muito para o algoritmo e não para as pessoas, mas isso é outra discussão. Eu como acadêmico da área, eu vejo que é audiência, né? Muita gente está disputando por audiência. Não é tanto o público que quer saber de números de audiência. O que dá audiência, né? Então assim, se você for ver um site que fala assim, eu tenho 3 milhões de audiência no mês, vai ver quais foram as matérias que deram essa audiência. Chamaram eu te atenção, garanto, né? Que 80% é resultado de jogo, é resultado de Mega Sena, ou é notícia que não tem relevância, que a pessoa clicou, leu tal, e não tem reforço de marca, não tem propósito. Mas é uma boa discussão sobre daí produção jornalística, que a gente está fazendo mais jornalismo para número do que para pessoa. E o seu portal? Qual é a matéria que chama mais atenção? Pronto. Aí o que a gente fez na COP e junto aí as duas respostas? A gente tomou uma decisão de que a gente não ia falar sobre questão de salgado, questão de infraestrutura, questão de logística. Por quê? Aquilo era uma discussão que foge do que realmente importa, que era a discussão de negociação climática, e aquilo importava para quem estava passando 15 dias temporariamente dentro do espaço do parque da cidade, e não para as pessoas que estão lá fora, vivendo os impactos de uma grave crise climática que a gente está vivendo. Então a gente falou assim, não vai publicar isso porque isso dá audiência. A gente vai fazer uma aposta, a gente não vai publicar nada que interessa só para as pessoas que estão convivendo 15 dias aqui. A gente vai fazer matérias que tenham a ver com as pessoas que estão lá fora. E a gente tomou essa decisão. E mesmo assim, a gente teve mais de 2.200.000 views no mês. E uma das matérias que rendeu bastante, a gente conseguiu, aí acho que a gente foi abençoado. A gente conseguiu, no último dia da COP, nós somos o veículo que deu o furo. É muito difícil você dar um furo numa COP. Porque as notícias da COP, elas são dadas numa coletiva de imprensa. Sim. Qualquer autoridade que vai dar alguma novidade, quando ela sai da sala, ou ela faz uma coletiva com todo mundo organizado, ou ela sai e já tem um monte de jornalista fazendo aquele quebra-queixo. Dificilmente você vai conseguir uma exclusiva, né? Só que na madrugada de sexta para sábado, que sábado foi o último dia da COP, as reuniões se estenderam porque não estavam chegando num acordo do texto final. E quando é umas 10, 11 da noite, o pessoal decidiu, os jornalistas assim, bom, vai ficar para amanhã. Vai ser amanhã, então vamos embora descansar. E fomos embora descansar.
Eu fui pra casa, moro em Belém, tomei um banho e falei assim, cara, tá acabando. Isso tá sendo tão bom viver isso. E eu vou brincar de ser o repórter à moda antiga. Eu voltei pra lá, montei uma cadeira e sentei em frente à sala onde eles estavam reunidos e fiquei. Isso era umas 11, meia-noite. Eles foram sair de lá às 7, 8 da manhã. E eu fiquei lá esperando, fazendo outros trabalhos no computador. Só que não tinha nenhum outro jornalista. E eu consegui entrevistar o André Corrêa do Lago, saindo exausto. Ele passou a madrugada negociando texto. E aí fiz pergunta para ele, assim, na reunião de logo mais final, entrou o roadmap, que é o mapa do caminho sobre afastamento de combustível fóssil? Não, não entrou. Entrou o financiamento? Sim, conseguimos. Ou seja, ele deu 3 tópicos que a gente conseguiu publicar às 8 da manhã, só que isso só foi anunciado umas 11 da manhã. E aí vários sites do mundo inteiro compartilharam essa entrevista que a gente pôde fazer. E foi uma bênção por vários motivos, mas principalmente, não é o Daniel que fez a entrevista, não é a Amazônia Vox, mas foi um veículo daqui. Ter conseguido nosso, dar né? Nosso, de Belém, que deu um furo. E aí num grupo de jornalistas do mundo todo, vários jornalistas falaram assim, cara, que legal que foi um veículo de Belém que deu esse furo. Não foi uma CNN, não foi uma Globo News. Depois Onde a CNN for, deu, é. o Globo News deu, todo mundo deu o nosso vídeo. Produzido por aqui. Por isso a gente passa um recado de que, cara, tem jornalismo muito bom sendo feito aqui e nós somos apenas mais um de muitos exemplos que a gente tem na região. Muito interessante, né? A sua Eu falo colocação. demais, tá? Me desculpa, Não, mas... eu tô vamos gostando lá. do Nós estamos bate-papo, aqui, isso tá pá. distraído, nós estamos Isso. aprendendo bastante. É que quando isso você é ama o que você importante. faz, você se empolga. Não tem preço Verdade. algum, E né? quando você perder esse brilho, como diz nosso hino, ao perder esse brilho, prefiro 1000 vezes da morte. Amor, Não é verdade. isso? Então estamos aqui para viver com seu brilho, meu amigo, e suas informações. É muito interessante o que você disse realmente. Tratar sobre sustentabilidade na Amazônia é fundamental, importância, principalmente para nós que vivemos nessa região. Daniel, diante disso, qual o maior desafio que tu já enfrentaste sendo jornalista para tratar sobre sustentabilidade? As pessoas, na sua visão, têm dificuldade de entender a temática? Ou é aquela proposta, quando você falou da Violeta, depois eu até pensei que foi um grande livro na época que ajudou muita gente. Eu também fui despertado para essas questões através dela. E agradeci. E tem outros comentários que a gente pode fazer. Mas me responda essa pergunta. Qual a dificuldade... Peraí, amigo. Fale mais aqui. Tá, desculpa. que eu não tenho- Não, tranquilo. Tá. Depois é o editor que se vire. Então a pergunta é essa: as pessoas, na sua visão, têm uma dificuldade de entender essa temática porque ela é muito nova sendo discutida? Porque você sabe que houve muito tempo o interesse em esconder o que se acontecia na Amazônia com desmatamento, mortes, no sul do Pará. Eu acho que a gente E tem... hoje a gente tem uma nova visão para falar, né? Eu acho que tem uma dificuldade geracional aí também, né? De gerações. Então, assim, nos anos 70, quando citou a ditadura militar, o processo de ocupação, muitas aspas em ocupação, que já existiam muitas pessoas aqui, enfim, da Amazônia, você tinha uma lei que obrigava o cara a vir e ele tinha que desmatar para produzir agricultura ou pecuária, e se ele não comprovasse que ele tinha desmatado, ele ia perder a terra. Isso era lei. Governo federal. Anos 70. Aí quando você pega hoje e fala assim, olha, é errado desmatar, ele fala assim, pô, mas lá atrás eu tinha que desmatar. Mas agora começa o entendimento. Então você tem os vilões, você tem os caras que são os grandes proprietários, que desmatam e estão errados, tem lá. Mas você tem muitas vezes uma agricultura familiar Isso. que você tem que entender também a diferença de visão que você tinha, né? Então acho que é entender um pouco desse histórico recente da Amazônia para a gente poder ter uma visão. Eu acho que as pessoas não têm tanta dificuldade de entender sustentabilidade. É porque a gente usa muitas expressões e termos que estão presentes muitas vezes na vida do dia a dia do ribeirinho e que quando a gente coloca um carimbo de palavra que a gente, sofisticada, aspas, depois usa, aí você dificulta, é facilitar. Verdade. Então, eu vou dar um exemplo muito rápido de novo. A gente fez uma reportagem uma vez sobre essa coisa das mudanças climáticas. E a gente entrevistou um pescador da região de Abaetetuba. Se as pessoas sentiam já os efeitos. Só que é efeito das mudanças climáticas. Assim, acabou que tá mais calor ou não tá? É diferente. Se tá mais calor ou não tá. E esse pescador falou assim, olha, não só tá mais calor, aí olha o conhecimento do pescador. Olha o pensamento do pescador, o conhecimento. Ele falou assim, olha, hoje eu tenho que ir muito mais para dentro do rio para pescar, porque aqui na beira não dá. E por que aqui na beira não dá? Essa hora, e eram umas 3, 4, eram umas 5 da tarde. Ele falou, essa hora eu entrava no banho para me banhar, para me refrescar.
essa água tá quente. Se eu não tô gostando de entrar na água do rio, próximo da onde eu moro, porque tá quente, tu imagina o peixe. O peixe vai mais para dentro, onde a água é um pouco mais fria. Então eu tenho que demoro mais para conseguir pescar, eu gasto mais gasolina para poder pescar, que aqui na minha beira, onde eu jogava uma linha e pescava, não tem mais peixe. Aí eu falei, por que isso está acontecendo? Foi por causa do desmatamento. Eu falei, mas o que desmatamento tem a ver? Ele falou assim, olha aqui, é só açaí. Antigamente tinha as árvores de açaí, mas tinham as árvores maiores. Essas árvores maiores davam sombreamento no rio, que permitia que esse rio ficasse com uma temperatura melhor, não ficasse tão calor. E aí a gente usa muitas vezes o símbolo do açaí para falar de sustentabilidade, sendo que a gente tem uma demanda tão crescente do açaí que leva muitas comunidades a desmatar para plantar açaí, porque dá um retorno mais rápido. Aí ao invés de consumir o açaí, ele pega o dinheiro e vai no supermercado comprar mortadela. E o mais interessante... Então, é complexo. É complexo. Mas uma coisa está ligada na outra. E Daniel, eu acho que você também prestou muita atenção que às vezes ele é o produtor e não consome o que ele produz, como foi o caso do palmito. Desmatamos quase que por inteiro essa região de várzea aqui da região de Furos, né? Foi muito... Monocultura é sempre um perigo. Verdade. Então, uma outra palavra-chave que é importante, que daí é uma palavra bonita, sistema de agroflorestas. Mas é isso, é combinar a espécie. Esse é um dos caminhos cientificamente comprovado. Até para acabar com agrotóxico, com essas que o cara já excesso, tinha né? feito muito. Aí você fala das matérias. Uma matéria que a gente produziu fala exatamente disso. A gente produziu uma matéria mostrando uma comunidade no Acará, que chama Acaraçu, em que eles estão enfrentando o aumento da pressão da monocultura, do açaí e do dendê naquela região, com o sistema de agrofloresta, em que eles combinam cacau com outras espécies. Então eles plantam o cacau, colhem o cacau, um outro vizinho produz a amêndoa, eles começaram a produzir o chocolate. Então a gente contou essa história. Como, muito além do açaí, como a produção de chocolate numa comunidade está conseguindo resistir à pressão da monocultura. Pronto, essa foi uma matéria que nós produzimos. A Isabela, uma das personagens, ela fala exatamente isso. Quanto que ela está dizendo para a comunidade dela para parar de vender o açaí, pegar o dinheiro e ir no supermercado comprar. Aí ela, ribeirinha, fala assim, isso é segurança alimentar. Segurança alimentar não é a quantidade de comida que põe na mesa, é a qualidade dessa comida. Essa matéria a gente produziu, publicou. Ela ganhou o Prêmio Sebrae de Jornalismo aqui no Pará, ganhou o Prêmio Sebrae de Jornalismo Regional e a gente ganhou em 2024 o Prêmio Sebrae Nacional de Jornalismo. Foi a primeira vez que um veículo do Norte ganhou esse prêmio. O prêmio é importante para nos dar peso, credibilidade, mas mais do que isso, qual é o impacto? Aí que eu falo que o impacto do jornalismo não é mais o número de audiência. Tem muita gente que olha só isso, mas tem que ser mais do que isso, a gente precisa mudar isso. O impacto foi, a gente conseguiu reforçar nossa credibilidade, mas aquela comunidade, por conta da visibilidade dessa matéria, começou a receber visita de investidor, começou a passar em edital, começou a chegar recurso para essa comunidade. Esse é um possível impacto do jornalismo. Daniel, no século que a gente vive hoje em dia, para você, de fato, qual é o mundo da comunicação envolve, né? Tipo assim, nesse meio que você atua, trabalha, porque a gente vê que gira muita coisa, muito divulgação, mas o público vê em que fato ele vai acreditar, né? Porque a sustentabilidade aborda tanta coisa. E agora com IA, né? Justamente. E no mundo que a gente vive, qual é a sua dica que você dá, sua dica, sua maneira de agir, de pensar, né? Pra quem vê de fora, pra quem nos ouve de fora, entendeu? Porque hoje em dia o pessoal, né, fica assim, em que eu vou ouvir? Tá falando a verdade ou não, entendeu? É o excesso de informação. Sim. A própria ONU fala que a gente vive um processo de infodemia. É muita informação. E agora com o IA, inteligência artificial, eu acho que é pior ainda. Então, assim, infelizmente o cenário é desesperador, né? Só que ao mesmo tempo que você tem toda a parte negativa de excesso, muita fake news, desinformação e gente que não é especialista de área falando em tudo quanto é assunto, que todo mundo agora é especialista, etc, etc. A gente também, por outro lado, tem uma certa democratização da comunicação também. As comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, hoje elas têm acesso à internet, elas podem produzir seu conteúdo, elas podem também ter um espaço midiático que antes era restrito aos barões da mídia. Então você tem também um lado positivo da coisa. O que para falar uma frase bonita que eu tenho gostado de utilizar, inteligência artificial já está mudando, e a inteligência artificial que hoje a gente conhece é a pior que a gente vai conhecer. Ela só está melhorando em tão pouco tempo. A inteligência artificial que hoje a gente acha linda, maravilhosa, que coisa absurda, é a pior, porque ela só vai melhorar. Isso é assustador. Isso é assustador. Em que sentido? Porque eu não sei. Quando você não sabe, isso assusta. Eu não sei. E o que eu acho que a inteligência artificial, para a gente jornalista, ele ajuda muito
a organizar dado, a te dar alguns insights, etc. Mas mais importante do que a IA de inteligência artificial é outra IA, é a inteligência amazônica. Essa a gente tem que consultar Pra mais. mim, como acadêmico da área, o que você diz? Porque assim, a gente vê que tá aqui. Uhum, A gente ouve o A do A e o A do B. uhum. Né? Eu mesmo levo na turma pessoal do Emerson, copia. Não vai ter questão de tu, tipo assim, vai pesquisar, olhar. Uhum. Porque tudo hoje em dia tá na palma aqui. Uhum. Infelizmente. Sim. Às vezes, Ou pode ser algo bom e algo ruim. O que você diz nesse contexto geral falando que a gente está começando? Acho que para estudante de comunicação, de jornalismo, ou quem está fazendo formação nessa área, eu acho que é um momento que é desesperador, ao mesmo tempo é muito oportuno, é muito bom. Eu acho que nesse momento é que o jornalismo tem uma chance, das muitas chances que a gente já teve, a gente está tendo mais uma, de provar o real valor do jornalismo. Então, o que eu acho que vocês estão na universidade e estão saindo para o mercado? É tentar, de alguma forma, e às vezes parece uma luta inglória, confrontar o valor que se dá apenas para o número de audiência. Porque isso a IA vai fazer. Produzir uma notícia que dá audiência, que é resultado de alguma coisa, notícia de algum serviço, como fazer isso, como fazer aquilo, tal, isso a IA sabe fazer. O que a IA não sabe fazer, e aí que está o valor do jornalismo, é ir ouvir a comunidade do Acará, é ir ouvir a comunidade do Bengui, é ir ouvir as pessoas que não estão na inteligência artificial. Eu tenho parentes que moram na cidade, que você falou agora há pouco. E assim, eu vejo que eles são muito carentes, né? Muito carentes, né? Qualquer um pode botar uma foto e postar, mas de fato o que está acontecendo por trás disso? Sim. Né? Sim. Porque é muito fácil tu tipo assim, falar, mas sem tu ter, tipo assim, algo de fato pra te mostrar o que tá acontecendo, né? Hoje muito a minha tia, às vezes, Demson, olha a verdade na cidade tal. Será que realmente é verdade o que tá acontecendo? Porque o IA tá aí na palma é da tua mão, entendeu? Sim. E quando a gente vai ter um ano complicado, que é o ano de eleição. Infelizmente, né? Em que você vai ter um alto uso de inteligência artificial em que as pessoas não vão saber se é verdade ou se não é. Justamente. E pela qualidade da inteligência artificial, se quem está ouvindo a nossa voz agora aqui, pegar a minha voz e usar um programa de inteligência artificial, ela pode usar a minha voz para falar qualquer coisa. Então, isso que eu digo que é preocupante. Tem resposta? Tem solução? Não sei. Daniel, estamos chegando ao fim, né? Do nosso papo. Tá tão bom, mas temos que chegar ao fim, claro. né? E que você tem do chat de corações finais para esse momento? Foi tão bom, pena que já tá chegando ao fim, né? Isso, não, acho que agradecer muito vocês e quem estiver ouvindo. Pedir desculpas por eu falar às vezes no vezes 2. Não, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de... Muito importante, né? Tá e eu acho que é isso. Profundidade no assunto. É refletir mais sobre comunicação antes de só fazer comunicação. Acho que é esse que é um ponto. Então, às vezes, dá uma parada para... Mas por quê? A gente faz muita... A gente tem, para quem estuda jornalismo, você tem aquelas perguntinhas do lead, né? O que, quando, onde, como e por quê. E o porquê, hoje, talvez seja mais importante do que e como. Então, a gente precisa, às vezes, trabalhar um pouco mais nesse sentido e acho que é um momento muito oportuno. Então, para quem é estudante de jornalismo, então a IA vai tomar meu emprego. Não vai, desde que tipo de emprego você quer e desde que você agregue valor para essa produção de comunicação ou de jornalismo. Não é dar voz, as vozes já existem, mas é abrir espaço para as vozes que a gente tem no território, que a IA ela é alimentada pelo que a gente produz. Se a gente não produzir, a gente vai ser alimentado pela IA. É reverter essa lógica. Muito obrigado, meu caro amigo Daniel. Gente, vamos ficando por aqui. Aproveito para agradecer o Portal Radar, junto ao Instituto Pedro Vieira, que fica ali na Cremação, e ao Centro Universitário Estácio, né, onde nós estamos aqui em Belém, aqui no estúdio com o nosso amigo. Registramos que esse episódio é resultado da oficina do podcast realizado por essa instituição e deixamos aqui nossos agradecimentos. Até a próxima, caro amigo que está aí do outro lado. Um prazer estar com você aqui, meu amigo. Sabe que foi um momento excelente para abrirmos as ideias. E é o nosso público. Esperamos contar com você no próximo episódio, viu? E esperamos também contar com você, meu amigo, trazendo novos assuntos. Claro. Eu esqueci de citar amazoniavox.com. Vou pesquisar, viu? Eu adoro acompanhar o portal, essas coisas. E eu ia falar isso, olha, querem estar bem informados, negócio de fake pra lá, fake pra cá, não existe. Amazônia Fox. Vox. Com VOX, Vox. É que muita gente fala Fox mesmo, tá tudo certo.
É que o Vox, ele vem do latim, então são vozes da Amazônia. E a gente quis isso porque assim, a gente vê muita gente se apropriar do nome indígena, e eu não sou indígena, mas eu sou amazônico. Você é paraense, né? Paraense raiz. E tem isso, eu não vou tomar o tempo aqui, mas eu nasci no interior de São Paulo. Eu mudei pra cá com 9 anos de idade. E fiz você é a minha vida. paulistano? Eu sou paulista, tá? Tem uma diferença muito grande, Paulista. paulistano e paulista. Mas com 9 anos de idade eu mudei pro Pará. E eu escolhi. Esse estado me escolheu e eu escolhi ficar nesse estado. E graças a Deus é isso. Então Pra eu me encerrar a considero sim. pergunta. Sei com açúcar ou sem açúcar? Pra quebrar o Ah, gelo. eu só consigo com açúcar. Mas com farinha. E com peixe frito. Então me respeite que eu não tomo com granola, pelo menos. Pelo menos. Aí, amigo, brigadão, viu? Que Deus te Nada, abençoe. obrigado Deus te vocês. conhecer, viu? Amém, obrigadão. Meu querido, boa sorte no seu Amém. trabalho aí, que ele continue sendo essa semente aí, né, de expandir novas ideias para todos nós. Agradeço mais uma vez a você e foi um prazer muito grande estar aqui com você, tá, meu querido? Só colaborando e ouvindo Amazônidas. Acho que a gente tem que ler, ouvir mais Amazônidas e respeitar e valorizar mais o conhecimento que é produzido aqui na nossa região.